Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, amém? Boa noite a você que está em casa, acompanhando mais uma Live Kids. Vamos colocar a mão no nosso coração, fechar os nossos olhos. Amém? Você que está aqui no templo conosco, se coloque de pé em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais este culto, por mais esta Live Kids, Senhor. Que o Senhor vai derramar a tua graça, a tua unção, que o teu Espírito Santo se faça presente neste lugar. Abençoa a vida de cada um que aqui está, cada família representada, a vida de cada um que está nos acompanhando através, Senhor, da televisão. Que o Senhor venha derramar a tua graça sobre cada lar, ó Pai. Recebe os seus louvores, abençoa a sua administração da palavra desta noite. É tudo para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Amém, glória a Deus. Essas meninas, cada dia que passa, ó, estão me surpreendendo. Grandes levitas do Senhor. Pai do Senhor, irmãos, tudo bem? Ó, crianças, eu quero vocês tudo aqui pertinho de mim. Que a gente vai conversar hoje, bastante. Amém? Glória a Deus, Pai do Senhor, crianças. Vou perguntar de vocês, não jantaram hoje, não? Ainda não, tá cedo, né? Vocês tomaram um lanchinho da tarde, pelo menos? Não? Mirela, não tomou nem o lanchinho da tarde, tá até triste. Vamos lá. Pai do Senhor, crianças. Amém. Ó, hoje eu preparei uma coisa bem especial para vocês, que vocês não estão muito acostumados da gente conversar. Ó, amiguinhos, presta atenção. Hoje nós vamos conversar sobre missões. Quem sabe me dizer o que é missões aí? Criancinhas de Jesus, olha cá para mim. Elas são todas dispersas. Elas ficam dançando, elas ficam agitadas. Amém, meninas e meninos? Vamos lá. O que é missão? Júnior, fala. Vem cá, não estou escutando. Vem aqui, pode vir. Vamos ver, né? A Live Kids, as crianças têm que falar. O que é missão mesmo? Não sei. Vira lá para todo mundo ver você que você está bonito e grande. É um objetivo que alguém dá pra gente. É um objetivo. Missão é um objetivo, exatamente. Quando nós damos umas missões para algumas crianças fazerem, por exemplo, ler a Bíblia, né? É uma missão. E se eu disser para vocês que fazer uma missão na igreja, nós falamos sobre o termo de missionários. Quem conhece missionário? Todo mundo conhece, né? Nós tivemos um grande exemplo do nosso missionário, não é verdade? Foi um grande homem do Senhor, que ele, tenho certeza que ele começou bem pequenininho e hoje a proporção do que ele começou foi muito grande. E eu vou ler aqui para vocês, o que significa ser missionário. Pregador de missão cristã. Portanto, chamado, separado, preparado, escolhido para Deus para anunciar a mensagem do Evangelho. Ser missionário não é um cargo. Ninguém fala assim, o meu cargo na igreja, o meu cargo é missionário. Não. O ato de ser missionário é um ato de amor. Nós temos que amar. A obra do Senhor tem que ser feita com amor. E existem várias formas de ser missionário. Quem pode me dizer aí uma forma de ser missionário? Vai, Laís. Venha. Como a gente pode ser um missionário, uma missionária? Fazendo o que especificamente? Orando e pregando o evangelho. Muito bem, orando. Muitas vezes as pessoas acham que para ser missionário tem que pegar uma mochila, pôr nas costas, ir para bem longe e falar de Jesus. Também. Pode ser. Existem pessoas que saem da sua cidade, saem das suas casas, vai visitar outros países para fazer missões. Mas também podemos fazer missões, sabe aonde? Em casa. Vocês são grandes missionários. E eu lembro de cada um de vocês que colocaram o nominho do pai, da mãe, da avó, da tia no caderninho, oraram por eles, não foi? E fizeram missões dentro de casa. Por quê? Ficavam falando, mãe, vamos para a igreja, mãe. Vocês que estão aí em casa, assistindo a gente aqui nessa live, muitas das crianças foram primeiras as crianças que vieram para a igreja e depois os pais vieram. E ela sempre pedia orações pelos seus pais, pelos seus avós. Nós tínhamos um caderninho de oração que as crianças levavam para Brasília, as cartinhas. Gente, tinha muito nome. E eu fico até arrepiada de falar por quê. Olha só, essas crianças escreviam as cartinhas pedindo para os avós, para o papai, e hoje eles fazem parte da nossa igreja. Quem começou o ato profético dentro da casa foram as crianças, porque foram elas que foram primeiro para a igreja. O pastor no domingo deu um exemplo de um casal de pastores que vieram, acho que de fora do país, vieram para o Brasil e montaram uma igreja. E só que na igreja só tinha criança, só. Ele abria as portas, a igreja preparada, só vinha as crianças. E ele ministrava para as crianças,
Cantava louvor para as criancinhas ficavam lá. E aí foi passando o tempo, e cada dia que passa vinha mais crianças. Esses pastores tiveram que voltar para a sua cidade, para o seu país. Passou-se muitos anos, e eles voltaram novamente para o Brasil. Quando eles voltaram, foram naquela mesma cidade onde eles abriram aquela igrejinha. E acredite, sabe aquelas criancinhas que estavam lá na igreja, que ficavam correndo, né, dançando, e achavam que ninguém estava prestando atenção? Pois bem, uma daquelas crianças era pastor da igreja. Olha que bênção. Por quê? A sementinha foi plantada, a missão foi feita. Então, para ser um missionário, não precisa ir para muito longe. Vocês podem fazer missões na casa de vocês. Como? Como que eu posso fazer missões? Como que eu posso ajudar numa missão da igreja? Ah, tia, não tenho dinheiro. Para ajudar na missão, eles precisam de dinheiro. Precisam. Todo missionário, ele precisa de verba para poder viajar. Porque imagina, eles largam tudo, a família, muitas das vezes, para fazer o ID. Tá? Damiana, coloca a imagem do versículo aí, por favor. Que é Marcos. Ela vai colocar para a gente ver aqui. O que o Senhor deixou bem claro para a gente. Marcos 16, 15. E disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Jesus falou assim, aceita Jesus e fica na sua casa dormindo? As pessoas acham que quando aceita Jesus tem que vir para a igreja e ficar sentadinha no banco e não fazer mais nada. Muito pelo contrário. Quando você aceita Jesus Cristo no seu coração, você tem que fazer o ID. Você tem que falar do amor do Senhor, sim, porque nós somos escolhidos para isso. E se eu contar para vocês que existe lugares no planeta Terra que nunca ouviram falar de Jesus? Você acredita que existem pessoas que não sabem quem é Jesus? Nunca ouviram falar o nome de Jesus? Você fala, tia, hoje tem internet, né? Tem celular, tem o WhatsApp. Se eu disser para vocês que tem países que as crianças não têm acesso a celular, não sabem nem que é internet. Por quê? Porque existem países que são muito pobres mesmo. Damiana, coloca a imagem janela 1040, por gentileza. Eu vou falar um pouquinho desses países. É um termo chamado janela 1040. Está vendo lá no mapinha? Está vendo? Tem a Ásia, o Oriente Médio, a África. O Brasil está lá embaixo, bem lá para baixo. Está vendo esse quadrado aqui? Dá para ver, né? Se eu disser para vocês que esses países aí, fazem parte da janela 1040. Ai, tia, o que significa a janela 1040? Vou explicar. Grande maioria das pessoas dessa janela 1040 são pessoas não alcançadas. Vivem em uma área do mundo conhecido como janela 1040, termo usado para descrever a região do mundo que fica dentro de 10 e 40 graus de latitude. Quando vocês crescerem mais um pouquinho, e nós que já estamos mais novinhos, nós estudamos lá em geografia, Trópico de Capricórnio, linha do Equador, vocês vão entender. Mas uma linha imaginária, eles pegaram o planeta Terra e fizeram um mapeamento e viram que esses países aí, que fazem parte desse quadradinho aqui, é a janela 1040 da latitude. Corresponde à área da África Ocidental e Ásia Oriental. Como se pode ver no mapa, a linha de cima do retângulo inicia em Portugal e vai até o Japão. E vai até a Guiné, até a ponta inferior da Índia, seguido por Filipinas. Essa é uma região importante para ampliar o universo cristão, pois muitas dessas pessoas não tiveram oportunidade de ouvir o Evangelho. Essas pessoas que moram nesses países são pessoas que vivem em extrema pobreza, nunca foram para a escola. Quem vai para a escola aí levanta a mão? Agora não, que estão online, mas é válido, não é? Quem vai para a escola aí levanta a mão? Nossa, olha que susto. Olha, Jesus. Aula online, né? Quem tem aula online levanta a mão? Todo mundo, né? Por enquanto, mas o ano que vem, em nome de Jesus, as coisas vão mudar. Vão estar todo mundo para a sala de aula. E se eu disser para vocês que existem crianças que nunca foram para a escola? Elas não sabem nem o que é um lápis de escrever. Não sabem o que é caderno. Elas não têm acesso. Por quê? Elas vivem nesses países onde é muito pobre.
não conseguem. Esses países são muito populosos, são muitas pessoas. E são muitos países que nunca ouviram falar de Jesus. Agora, se elas nunca ouviram falar de Jesus, por quê? Não é porque elas não têm acesso à internet, não. Tem um motivo. Por que elas nunca ouviram falar de Jesus? Vem. Por quê? Por quê? Vamos lá, irmã. Vira para frente para todo mundo ver. Por que eles nunca ouviram falar de Jesus, essas pessoas? Porque ninguém levou a palavra ou porque alguém não orou por eles. Muito bem. Porque esses países onde essas pessoas moram, nunca foi levada a palavra para eles. Lembra o versículo? Ide. Isso é a nossa função. Nós temos que falar do amor de Deus para todas as pessoas. Você, tia, mas eu sou criança. Sim, vocês sendo crianças, vocês adultos, vocês crianças que estão nos assistindo, vocês podem sim falar do amor de Deus. Como? Usa essa ferramentinha aqui, ó. Tá vendo? Que vocês não largam. Tem criança que dorme, que tá assim, ó. Assim, eu já peguei umas criancinhas, nem vou falar o nome, sabe? Umas criancinhas que tá assim, daqui a pouco, ó, dorme com o celular no rosto, de tanto fica jogando. E aí, o que vocês podem fazer? Uma dica. Primeiro, todo mundo tem um grupo da família do WhatsApp. Né? Todo mundo levantou a mão. Eu tenho. Então, a missão de vocês é o quê? Coloca um versículo bíblico. Quem já colocou o versículo bíblico no grupo da família? Ai, misericórdia, nem vou olhar muito. Coloca lá nos status. Eu vejo um monte de status das crianças. Assim. Nunca vi um versículo bíblico. É uma maneira de vocês evangelizar as pessoas, porque as pessoas gostam de ver os status. Então, vocês começarem a colocar versículos, as pessoas falam, nossa, que legal. Vão começar, é uma forma de vocês fazerem uma evangelização e fazer uma missão também. Então, esses países precisam de pessoas para que elas possam conhecer a palavra de Deus, porque elas nunca tiveram oportunidade. E muitas dessas pessoas que moram nesses países são crianças. São muitas crianças, muitas crianças. E se eu disser para vocês que a melhor idade, foi feita uma pesquisa mundial, que a melhor idade para apresentar Jesus não é quando está adulto, é de 4 a 14 anos. É a idade que as crianças precisam conhecer Jesus, sabe por quê? Que depois que elas passarem dos 14 anos, nunca mais ela vai querer voltar para o mundo. Ela não vai ter vontade de estar no mundo, porque elas conhecem o Senhor verdadeiramente. Vou fazer uma pergunta aqui, porque tem uns adultos aqui, não precisam me responder, tá? Vocês, crianças, hoje, são privilegiadas de estar aqui. Por quê? Porque vocês ainda são crianças. Vocês são crianças. A palavra do Senhor está sendo plantada no coração de vocês. Mas se eu fizer uma pergunta aqui para os adultos, para vocês que estão aí em casa, com quantos anos vocês aceitaram Jesus? Será que foi na infância? Será que se vocês tivessem conhecido Jesus quando você era pequeno, será que muitas coisas que aconteceram na vida dos adultos, será que tinha acontecido? Então, irmãos, o ministério infantil não é um ministério para brincar, muito pelo contrário. O ministério infantil é um ministério para ministrar na vida das crianças. E vocês já perceberam nas dinâmicas que nós fizemos, o quanto elas conhecem a palavra do Senhor. Às vezes ela está correndo aqui, ó, ela está brincando, mas você pode ter certeza. Se você perguntar alguma coisa para ela, o que foi falado, o que foi dito, ela vai te responder. Porque as crianças têm um coração preparado, uma terra boa para plantar a semente do Senhor. E isso que é o que o ministério faz. Então, vocês, crianças, vocês podem sim, vocês podem todas as coisas. Fala assim, ai tia, mas eu tenho vergonha de falar de Jesus para o meu pai. Uma vez eu fiz o desafio do bilhetinho. Gente, é só usar estratégia. Eu vou dar um exemplo. Tem um amigo nosso aqui, o Kaique. Eu falei, Kaique, você vai fazer uma estratégia. Tem 3 bilhetes. Você vai escrever, Jesus te ama, para 3 pessoas da sua casa. Só que essas pessoas não podem ver você colocando o bilhete. Mas onde eu vou colocar? Não sei. Quem você vai escolher? A minha mãe, o meu pai e minha avó. Aí o Kaique pegou o bilhetinho, escreveu Jesus te ama e ficou imaginando onde que ele ia colocar aquele bilhete sem o pai dele perceber ou a mãe dele perceber que ele tinha colocado. Pois bem, irmãos, crianças, elas são maravilhosas. Elas usam uma estratégia que se fosse um adulto, não teria essa ideia. Primeiro bilhete. Kaique colocou onde, Kaique? Vem cá, fala. Vai, ele está com vergonha. Não fala aqui baixinho.
Ah, não lembro, mas eu lembro. Vamos lá. Primeiro bilhete, ele colocou, sabe aonde? Dentro da geladeira. Quando a mãe abriu a porta da geladeira, o bilhete estava escrito lá, Jesus te ama. Ela, Jesus te ama e eu também. Ela ficou, nossa, Kaique, ela ficou feliz. Porque ela nunca imaginava que ela abriu a geladeira e ia ver uma mensagem tão bonita daquela. O do pai dele foi na carteira? Foi na carteira. Ele foi lá bem devagarzinho, sem o pai dele perceber, colocou o bilhetinho dentro da carteira. Colocou, Jesus te ama e eu também. O pai dele não viu. Quando o pai dele pegou a carteira, foi pegar alguma coisa, ele viu. Aquele ato, eu tenho certeza que o pai dele falou, nossa, que legal. São oportunidades, são estratégias que nós precisamos fazer. Às vezes você quer falar uma coisa e tem vergonha, começa a usar de estratégia. Vai lá, coloca um bilhetinho lá no espelho do papai, da mamãe, da vovó, do amiguinho. Manda mensagem para eles. Às vezes vocês estão aí em casas que as crianças não estão vindo. Irmãos, tragam as crianças, irmãos. Não deixe elas em casa, não. Nós precisamos muito delas. Então, irmãos, para encerrar aqui rapidinho, não vai dar tempo de passar o vídeo. Dá, pastor? 13 minutos? Não, já é 7h30. Dá para passar um vídeo rapidinho? 13 minutos. É muito? 13, é 13, 3. Pode? Pode? Ó, então eu vou passar um vídeo, eu quero que vocês prestem muita atenção. Vai falar sobre a janela 1040, eu escolhi um país onde estão fazendo missões. Damiana, quando você puder, pode soltar. Lá, é um vídeo que passa na África. Pode apagar a luz aí, por favor. África, Angola, especificamente na província do Bié, né? Já estou pegando o sotaque daqui, gente. Do Bié, estamos em Quito, conhecendo o projeto da Aldeia Nissi. Na verdade, é um projeto que já se tornou realidade e há muitos e muitos anos eu escuto falar, porque o fundador, né, da ONG é o Kaique, um amigo de longas datas, mas estar aqui, vivenciar essa experiência, conhecer as coisas em volta da aldeia, conhecer um pouco da realidade do interior da Angola mesmo, é algo muito desafiante, que traz muitos conflitos e ressignifica muita coisa na nossa vida. Quem assistiu os stories, quem acompanhou a gente pelo Instagram, pelo Face, viu o quanto foi difícil. Eu tô até aqui hoje com os olhos bem inchados, porque hoje é o nosso último dia aqui, então ontem já foi um dia de várias despedidas e é muito duro a gente ver tudo isso de perto e não conseguir fazer tanta coisa. É por isso que eu estou aqui para compartilhar um pouquinho mais para vocês daquilo que a gente viu, daquilo que a gente tem sentido e do que a gente quer e precisa fazer. Uma coisa que alguns brasileiros às vezes indagam é por que ajudar as crianças da Angola? E a pergunta que eu faço para você é por que não? Criança é criança em qualquer lugar. Então eu não consigo ter uma predileção, não, a criança do Brasil, crianças são crianças e crianças são nossa responsabilidade do mundo todo. Então quem me acompanha há muito tempo também sabe que desde pequena eu sou envolvida em várias causas sociais e a missão, o trabalho social é algo que tem realmente muito meu coração e acredito que o seu também, porque nós como cristãos não tem como ser diferente, né? Não tem como separar uma coisa da outra, não tem como separar o evangelho do trabalho social, porque as duas coisas são tão importantes quanto e caminham juntas sempre. Enfim, chegando aqui, quando nós chegamos aqui no interior mesmo, eu lembro que na estrada, eu até compartilhei isso, a gente viu, né, na estrada uma escola bem de longe com muitas crianças. A gente parou ali, foi muito impactante para mim, eu só conseguia chorar quando eu vi a situação da escola, sem parede, as crianças sentadas em pedra. E a alegria da diretora, de cara a gente percebeu que ela era uma pessoa de Jesus, uma pessoa muito alegre, que começou a agradecer a Deus pela nossa visita. E eu saí de lá muito impactada e muito constrangida com tamanha alegria e ao mesmo tempo muito impotente, porque eu não tinha nada fisicamente para dar, sabe? A gente deu o nosso abraço, a gente brincou um pouco com as crianças, mas eu queria ter dado algo. Eu percebi que as crianças estavam com fome, que a sala de aula não tinha estrutura alguma. E a gente, assim, entramos no carro e seguimos viagem arrebentados. Nós estamos aqui num grupo de 9 pessoas, né, vinda do Brasil. E a gente ficou com aquilo na cabeça, que a gente precisava voltar para a escola para levar alguma coisa. Mas enfim, conforme a gente foi seguindo viagem, chegamos aqui na aldeia, a sensação
é que isso aqui era um oásis em meio ao deserto. E foi muito gratificante saber que pessoas do Brasil estão se preocupando com pessoas de outro lugar, porque entendem que somos um só. E é isso, eu costumo dizer que nós somos cidadãos do céu. Nós não temos uma nacionalidade, eu sou de tal lugar, nós somos cidadãos dos céus. Estamos aqui só de passagem, então a nossa missão é essa realmente, fazer diferença. E foi lindo, porque as crianças nos receberam com coro. Eu acho que eu nunca vou esquecer isso. E a forma que as crianças estavam vestidas, ver as crianças numa sala de aula, ver as crianças sentadas numa carteira. Uau! Falei, gente, isso aqui é incrível, a gente precisa fortalecer esse projeto para que mais crianças tenham acesso a isso. No dia seguinte, o Kaique, junto com o pessoal da aldeia, nos levaram aqui para conhecer a vizinhança, né? As casas ao redor da aldeia e a casa de muitas vezes das famílias dos alunos que estudam aqui na aldeia Nissi. E aí pronto, meu coração acabou assim, ó, estraçalhado. Eu falo que meu coração está em frangalhos porque foi muito duro ver a realidade. Como nós somos ricos materialmente, porque eu vi aqui uma riqueza emocional muito maior que a nossa. Eu vi corações gratos, eu vi sorrisos alegres, sinceros, eu vi pessoas muito generosas. Não que nós não sejamos, mas gente, nós temos tanto, que é constrangedor. Eu lembro que uma das primeiras casas que nós entramos era uma casa muito pequena. E ali moravam 10 pessoas. E a situação era precária, porque era chão de pedra e não tinha colchão, as pessoas dormiam no chão. Então aqui à noite faz frio, não tem energia elétrica, não tem banheiro, não tem chuveiro. A água, eles precisam andar quilômetros para pegar água de um rio que não é limpo também. Então é uma situação muito precária. As crianças brincando ali na rua. E essa história das crianças ali, quando eu cheguei perto, o que é isso? Ai, tia, isso aqui é uma boneca. E era uma garrafa com cabelinho. A outra pegou uma caixinha, enrolou um paninho que virou uma outra boneca. E as crianças com um sorriso tão sincero, algo tão verdadeiro, que me levou a pensar, por que a gente é tão infeliz? Por que a gente reclama tanto? Será que o que nos estraga, o que nos prejudica é termos outras referências? Não sei, a gente hoje com essa globalização, acesso à internet, à televisão, a gente vê que tem pessoas numa situação melhor que a nossa, com casas maiores que a nossa, com carros melhores que os nossos. Isso nos torna pessoas infelizes? Meu Deus, eu não sei, eu tenho muita coisa para pensar e para ruminar. Preciso ruminar tudo isso que aconteceu, sabe? Igual o cavalo, o animal faz, que fica ali mascando, mastigando aquele capim, extraindo todos os nutrientes. Eu acho que vai levar um tempo para eu conseguir ruminar e entender tudo que eu vivi aqui. E mais um pouco nós nos deparamos com uma criança cozinhando, né? Quando eu vi de longe, eu falei, será que ela tá brincando de casinha? Mas não, eu vi que tinha fogo, eu vi que tinha panela. Quando me aproximei, eu perguntei o que ela estava fazendo. Os pais estavam fora, ela estava cozinhando para os irmãos. Agora ela tá tão novinha, e quando eu olhei a comida assim, meu Deus, doeu na alma. Voltando para a aldeia e conversando com o Kaique, eu pude entender um pouco mais da visão dele e do projeto, aonde eles querem chegar. Hoje eles atendem aqui cerca de 1.200 crianças, mas a ideia é ampliar. Eles já estão construindo, finalizando um pavilhão novo, ainda precisa de acabamento, mas na estrutura que está, já teria como ampliar. A gente apenas precisa de 400 cadeiras e carteiras, que é uma realidade muito incomum, principalmente nessa região aqui na Angola, onde a maioria das crianças sentam em pedras para estudar ou trazem seus banquinhos de casa para sentar e ter aula, muitas vezes sem caderno, sem lápis. E quando eu penso num futuro melhor, não tem outra forma de ajudar senão investir em educação. Investir em educação é investir numa terra fértil. Pode ser que o resultado não aconteça em 1, 2 anos, mas o resultado vai vir em 5, 10, em 15 anos, onde a gente vai conseguir construir uma história diferente. Sou a Zinaida Débora e eu vou falar um pouco da minha história. Conheci o projeto em 2009 e comecei a estudar no projeto em 2010. E na altura eu tinha 11 anos, agora eu estou com 22 anos. Eu conheci a aldeia Nissi
e a minha vida mudou muito. Nunca pensei que eu seria cristã, eu conheceria Jesus de uma maneira que eu conheço hoje. Então, quando eu entrei na Aldeia Nissi, eu comecei a estudar e daí eu conheci Jesus, porque tinha pessoas que faziam culto. Antes eu era de gangue, eu era de staff, eu era de lutar, mas agora eu sou cristã, né? Desde que eu entrei na Aldeia Nissi, a minha vida mudou tanto que eu não consigo nem explicar. Eu vivia com a minha mãe e às vezes a gente ia para o rio lavar roupa, carregava a bacia na cabeça e voltava em casa, se calhar não tinha nenhum arroz se calhar para comer, se calhar tem um pouquinho de arroz branco, aí você tinha que ir lá na mata procurar lenha para cozinhar aquele arroz. Mas são experiências da vida que eu aprendi muito. Eu não tinha sonho de fazer faculdade nem por um pouquinho, né? Mas através de muitos brasileiros que vinham aqui, aí eles falavam de faculdade, não sei o que, isso foi gerar um sonho dentro de mim, foi gerar uma vontade de querer fazer uma faculdade, né? E hoje eu sou uma pessoa que tem sonho de fazer faculdade e vou fazer faculdade de medicina, graças aos brasileiros que vieram e inspiraram isso em mim. E hoje eu sou uma menina que também eu gostaria de ajudar outras pessoas conforme vocês ajudam. Me tornei uma menina cheia de sonho e com vontade de ser alguém e fazer também algo pelo meu povo, assim como vocês fazem por um povo que não é vosso. Muito obrigada e que Deus continue abençoando você, as suas famílias e que vocês sejam completamente felizes. Obrigada porque vocês hoje ressuscitaram meu sonho. Muito obrigada. Olá, meu nome é Raul Ginga, estou na Aldeia Nissi desde 2009 e na época eu tinha 11 anos, né? E eu vivia no bairro Cardoso, que fica do lado da Aldeia Nissi, e as coisas eram muito difíceis, na verdade. Eu me lembro de uma época que eu estava estudando na Aldeia Nissi e eu vivia no bairro. E eu vivia com minha tia, e a minha tia foi em Luanda e não tínhamos o que comer. Então ficamos 2 semanas sem comer. Era muito difícil mesmo. E aí, depois de eu entrar na Aldeia Nissi, aí a minha vida mudou. Eu não passava mais a fome, não faltava material na escola. E, na verdade, a minha vida não só mudou na parte material, mas na parte espiritual, porque eu me converti na Aldeia Nissi. Ouvindo a palavra, né, nos cultinhos das crianças, porque eu era ainda criança e ouvia a palavra e acabei me convertendo. Eu vou fazer a faculdade de informática, quero ser informático e me orgulho muito, né, por vocês que estão no Brasil, que nos ajudam, né, com tudo e pela nossa faculdade, né, e eu agradeço tanto, não tenho como agradecer, só Deus pode fazer isso por vocês, né, e eu agradeço tanto. Através desse novo pavilhão também, a Aldeia Nissi vai conseguir oferecer um estudo integral, um ensino integral para as crianças. Dessa forma, elas não teriam apenas 2 refeições no dia, que é o que acontece aqui. São as únicas refeições que essas crianças que vêm para a aldeia têm, são as refeições que elas têm na escola, que é o café da manhã, o almoço, ou o almoço e o lanche da tarde. A partir do momento da gente conseguir ampliar esse pavilhão, conseguir mobiliar e tornar o ensino integral, as crianças estariam na escola das 7 às 5h30 da tarde, seguras, aprendendo, tendo refeição, se alimentando corretamente. Então, é nessa questão que eu preciso da sua ajuda. Parece muito, mas não é. Nós somos aqui milhares no YouTube, milhares no Instagram. Então, se nós unirmos as nossas forças, o desafio é 400 pessoas doando cotas de R$350 para assim comprarmos o kit da cadeira mais a carteira para que as crianças consigam estudar. Então, vocês estão vendo aí nas imagens qual a diferença. Amém, irmãos? Das crianças sentadas. Sejam gratos pelo que vocês têm, porque Deus é maravilhoso.